Gostava que abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 4. Na continuação do seu relato e logo após o seu batismo, Lucas refere que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado por este até ao deserto, onde seria posto à prova por Satanás. Versículo 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Eu gostava de ficar por aqui nesta introdução que Lucas faz àquilo que vai descrever a seguir. Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão por João Batista. Por João Batista, e as pessoas que estavam lá ouviram a voz do Pai que dizia: "Este é o meu Filho amado." Logo a seguir, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Eu acentuo e destaco este detalhe. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Tal como Satanás não pôde tentar Jó sem a permissão de Deus, também Jesus não foi tentado sem a permissão de Deus. Da mesma forma, Paulo diz-nos, também no nosso caso, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Após o batismo, vem a prova, a tentação. E o que muitas vezes acontece com os irmãos e irmãs que também são batizados. Irmãos e irmãs que passaram, estou muito contente de saber que a nossa irmã Manuela, nosso irmão Luís, não pude estar presente, estava pregando noutra igreja. Também para o próximo domingo, a Luana e outros que serão batizados. Que o Senhor venha abençoar as suas vidas. No entanto, como Paulo e como Jesus viveu esta realidade, que é a tentação após o batismo. Curioso, não é? E não é anormal que depois desse momento de testemunho público da nossa fé em Cristo, de que nós afirmamos as nossas convicções espirituais debaixo, realmente, e com base naquilo que Cristo fez por nós, que Satanás, com a permissão de Deus, venha tentar-nos. Haverá lutas, irmãos. E lutas, às vezes, terríveis e ferozes. Se Satanás, como já ouvimos esta manhã, não pode impedir-nos de sermos escolhidos filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, mediante a conversão a Jesus, mediante a confissão de pecados, o reconhecimento do nosso estado pecador, e que o nosso nome foi escrito no livro da vida, e que fomos salvos para toda a eternidade, e que não depende essa salvação, não depende do nosso desempenho, mas depende daquilo que Jesus fez por nós, senão não celebraríamos a ceia. Não fazia sentido se pudéssemos ser salvos por um outro meio qualquer que não através de Jesus Cristo. E se Ele não pode impedir que isto aconteça, Ele vai fazer tudo para nos tornar inoperantes, para nos tornar nada férteis no serviço para Deus, para impedir que sejamos usados como ferramentas nas suas mãos.
No batismo de Jesus, houve o testemunho do Pai. Tu és o meu filho amado. Logo de seguida, vemos a astuta sugestão de Satanás. Se tu és o Filho de Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus, do Pai. Ele tinha testemunhado o Espírito Santo descer na forma de pomba sobre Jesus. Mas logo a seguir, ele vai insinuar e vai desafiar. E vamos ver as tentações, como elas são tão subtis, tão lógicas, fazem tanto sentido. E a mesma coisa acontece conosco quando somos também tentados. A tentação não é qualquer coisa violenta que nós que criamos logo repulsa, que nós afastamos logo. A tentação é tão subtil. Satanás tinha percebido que o Messias, o Redentor, tinha chegado, que as portas da prisão, da escravatura do ser humano seriam arrombadas e os cativos seriam libertados. Sem dúvida, Satanás compreendeu que tudo isso e decidiu lutar e defender o seu reino de escravatura e de trevas em que a humanidade estava mergulhada. Ele empreendeu uma luta para, naqueles 3 anos do ministério que durou de Jesus nesta terra, procurar a todo o trânsito, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, dissuadir Jesus de cumprir a missão para a qual ele tinha vindo. O príncipe deste mundo não daria o seu lugar ao príncipe da paz sem que houvesse uma feroz batalha. Ele tinha vencido o primeiro Adão. O primeiro Adão, homem perfeito. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Homem santo, sem pecado, que estava no jardim do Éden. Porque não venceria agora o segundo Adão no deserto? Era fundamental que ele tivesse sucesso na tentação, desviar o foco de Jesus da sua missão. Ou fazê-lo usar os seus atributos divinos para facilitar a sua missão. Na sua condição humana, talvez Jesus escorregasse e caísse numa ou noutra armadilha. E Satanás usou exatamente a mesma estratégia que usou no Éden. Torcer a palavra de Deus. Usar insinuações, prometendo a glória, o conhecimento e o poder. Adão disse isso. Se tu comeres do fruto desta árvore, serás como Deus. Serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Adão passou a conhecer o bem e o mal, mas a que preço? A morte entrou na sua vida e, por consequência, a todo o ser humano. A morte espiritual, a morte física, a morte na sua relação com Deus. Tudo isso aconteceu. Aquele poderoso querubim, seguido e senhor de uma multidão de anjos decaídos, quando foi expulso da presença de Deus, não receou atacar o próprio Filho de Deus. E se o fez, foi porque sabia que algures haveria a possibilidade de pecar, de Jesus pecar. Vão dizer, mas Jesus já era Deus, não queria pecar. Mas lembram-se que acabei de dizer que ele nunca usou nenhum dos seus atributos divinos para facilitar a sua missão. Ele resistiu à tentação como homem perfeito, completo, como qualquer um de nós. E quando estava na cruz, ele sentiu, e quando for colocada a coroa de espinhos na sua cabeça, ele sentiu as dores que nós sentiríamos. Quando ele foi pregado, ele sentiu as dores que cada um de nós sentiria. Ele nunca usou nenhum dos seus atributos divinos para suavizar ou facilitar a sua missão. Ele usou sim para benefício dos outros, mas não para seu próprio benefício.
esse que é mentiroso e que tem a missão de matar, roubar e destruir, que criou problemas a Jó, fez David e Pedro caírem no pecado, ele mesmo permanece ativo no nosso mundo. Naturalmente que este conflito seria inevitável. O reino das trevas e o reino da luz. Que tipo de Messias seria Jesus? Nós encontramos no Velho Testamento profecias que mostram Jesus o Rei glorioso. O Rei que vem trazer o seu reino, a libertação. O Rei que vem governar. O Rei que estará sobre o Monte das Oliveiras, que se assentará no templo de Deus em Jerusalém e que todas as nações virão de 4 cantos do mundo para servir e adorar o Rei. Estas são profecias das Escrituras. Inúmeras que estão no Velho Testamento. Mas também no Velho Testamento está outro tipo de Messias. O Messias de Isaías 53. O Messias do Salmo 22. Outro tipo de Messias. Aquele que viria para sofrer e morrer. Aquele que viria a ser trespassado e viria a dar, como o cordeiro que cantamos, viria a ser sacrificado. Que tipo de Messias Jesus iria escolher? Um Messias glorioso, e ele era rei, era Senhor, Criador de tudo quanto existe. E se viesse como rei, não haveria nada de errado. E ele concretizaria e cumpriria as profecias. Que tipo de Messias estava lá naquele momento? Para se tornar o grande sumo sacerdote e advogado dos pecadores, era necessário que ele tivesse a experiência pessoal de conflitos e soubesse o que significa passar por provações. E Jesus teve esta experiência. Está escrito em Hebreus, ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. E nós não conseguiríamos nunca avaliar quanto ele sofreu. Como ser humano perfeito. E sob a direção do Espírito Santo, ele usou a oração e a palavra de Deus como únicas ferramentas para lutar contra a tentação. E contra as tentações pelas quais passou durante os 3 anos de ministério. Não tínhamos dúvidas, durante aqueles 40 dias no deserto, foi intenso, difícil, pesado. Mais uma vez aqui nós temos logo um supremo exemplo para cada um de nós. Lucas apresenta-nos Jesus como o homem perfeito. João apresenta-nos Jesus como Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho, cheio de graça e verdade. Estas coisas foram escritas para que saibais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna. Isto é o livro de João. João fala acerca da divindade de Jesus. Mas Lucas fala acerca da humanidade perfeita de Jesus. E este é o exemplo extraordinário que nós precisamos. Por isso ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Porque ele resistiu enquanto ser humano. Não é verdade que às vezes pensamos, pois Jesus resistiu porque ele era Deus. Pronto. Ele tinha poder para resistir. Mas ele resistiu como ser humano. E é isso que nos deve levar a refletir. Cada tentação a que Jesus foi submetido demonstrava a habilidosa mão de um mestre na arte da tentação e representava a obra de alguém que possuía uma ampla experiência em todos os aspectos da natureza humana: corpo, alma e espírito. Vamos continuar a leitura. Versículo 3.
Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele, levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. Satanás começa com a parte física. E no caso de Jesus, a parte física era uma fome de 40 dias. Uma fome de 40 dias. Já alguém esteve uma semana sem comer? Sem estar ligada às máquinas? Sem estar a receber soro? Os médicos, não sou médico, e como não sou médico, consultei o Dr. Google e ele explicou isto. Os médicos afirmam que podemos aguentar cerca de um mês sem comer nada. Mas isso depende de diversos fatores, em especial da nossa reserva de gordura, da temperatura ambiente, da nossa constituição física. Em geral, as pessoas que são submetidas a um longo período de ausência de alimentação conseguem sobreviver entre 30 e 45 dias, mas perdendo muito peso e colocando em risco muitos dos seus órgãos internos. Jesus estava no deserto. 40 dias sem comer. As temperaturas podem oscilar, e vou ser aqui simpático, entre 5 graus durante a noite e 40 graus durante o dia. Simpático, porque às vezes ainda é mais baixo durante o dia, durante a noite, e mais alto durante o dia. Sem qualquer alimento, podemos imaginar que o seu estado de fraqueza física estava à beira da exaustão. 40 dias sem comer. É neste contexto que Satanás vem tentar Jesus. Ele não vem tentar Jesus depois de ele ter saído lá, depois de um banquete, ou lá das bodas de Caná, da Galileia, ou depois de estar satisfeito, tranquilo, ter comido abundantemente, descansado. Irmãos, Satanás vai tentar Jesus quando ele está à beira da exaustão física. Ele vai tentar-nos, a cada um de nós, porque ele conhece as nossas fragilidades. E conhece lá onde nós somos mais vulneráveis. Quando, muitas vezes, a nossa clareza de espírito já não é a melhor. Quando já temos dificuldades em poder perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta. Já estamos confusos. As circunstâncias da vida têm perturbado o nosso próprio raciocínio espiritual. Porque talvez deixamos de lado a meditação das Escrituras. Porque talvez deixamos de lado o tempo de oração. Porque talvez deixamos de lado a nossa vida de relação com Deus. E nos fomos afastando. Lembram-se? Pedro, está lá escrito que... E Pedro passou a seguir Jesus
de longe. Às vezes acontece connosco. Passamos a seguir a Jesus de longe. E é nestes momentos de fraqueza e de exaustão emocional, de exaustão física, espiritual, que é o terreno mais propício para a tentação. Não tenhamos ilusões. Satanás é astuto. Quando o povo de Israel ia no deserto, a caminho da terra de Canaã, os amalequitas vieram e atacaram o povo de Israel, mas não atacaram por aqueles que iam à frente. Eles vinham e atacaram os que vinham atrás, os coxos, os mais frágeis, aqueles que vinham na retaguarda. Foi esses que os amalequitas atacaram. E é isso que Satanás faz com cada um de nós. Ele espera o momento oportuno. Ele espera o momento oportuno. E não tenhamos ilusões. Se tu és o Filho de Deus, e esse título subentende a divindade de Cristo, e aquilo que está em causa é a reivindicação messiânica de Jesus. Em primeiro lugar, Satanás começou a lançar insinuações quanto à filiação divina. Quando acabaram de ouvir que Jesus era o Filho, Satanás sugere que Jesus valide, confirme se ele era efetivamente o Filho de Deus. Até aquele momento, Jesus não tinha usado nenhum dos seus poderes divinos para fazer qualquer milagre. Ele só tinha estado no Jordão e tinha ouvido a voz do Pai que dizia: Tu és o meu Filho amado. O resto era todo o conhecimento que ele tinha adquirido ao longo daqueles 30 anos, estudando as Escrituras, ouvindo aqueles que estavam à sua volta, lendo as Escrituras, meditando sobre as Escrituras. O primeiro milagre de Jesus, diz-nos João, que foi nas bodas de Caná da Galileia. Ele ainda não tinha usado nenhum dos seus poderes divinos, curando fosse quem fosse. Não havia leprosos, não havia coxos, não havia cegos, não havia nada que Jesus tivesse feito antes daquele momento de estar lá no deserto. E a insinuação é esta: se tu és o Filho de Deus, ok, prova a ti mesmo que és o Filho de Deus. Tão simples. Muda os pães as pedras em pão e já confirmas que és o Filho de Deus. Qual é o problema? Satanás sugere que Jesus verifique a veracidade daquela declaração, resolvendo assim, ao mesmo tempo, o seu perigo de sobrevivência em que estava. Em segundo lugar, ele procura convencer Jesus a desconfiar do cuidado oportuno do Pai. Bom, ele disse isto, mas será que é mesmo isso? Será que é mesmo isso? Será que ele vai mesmo responder? Para comprovar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que não fora alvo de alguma alucinação, sugeriu algo que estivesse fora do controle do ser humano. Transformar pedras em pães. Nós não conseguimos, não é? Seria tão simples. Facilitava muito a vida, não é? E quando falamos de pão, falamos de tudo aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência. Se ele realmente era o Filho de Deus, por que continuar a privar-se de alimentos? Jesus foi tentado na área da necessidade física. E no seu caso, uma necessidade física extrema. Ele estava à beira da exaustão. Em geral, o ser humano fala das necessidades físicas, tais como fome, sede, bem-estar, saúde, não é? São necessidades físicas muito delicadas. E normalmente a reação do ser humano é procurar satisfazer as suas necessidades. E se necessário for, passará por cima, seja de quem quer que for,
para alcançar o resultado e a satisfação das suas necessidades. Necessidades legítimas, mas muitas vezes também necessidades ilegítimas. Quantas pessoas dizem, eu não consigo viver sem isto. Eu não consigo viver sem internet. É impossível viver sem internet hoje. E quando falha a internet é o caos. Para tudo. Quando não consigo ver a minha novela, quando não consigo ver o jogo de futebol que eu queria, fico desesperado. Porque finalmente, eu tenho necessidade disto. É verdade ou não é? Eu estou ironizando. Mas é verdade. Há tantas coisas que nós achamos que são necessidades nossas. Necessidades. Não conseguimos viver sem elas. Jesus, o homem total e perfeito, estava à mesma pressão da sobrevivência. Ele podia morrer à fome, mesmo antes de iniciar o seu ministério. Então, para que é que servia? Por que não resolver isto? Assim, esta insinuação de Satanás fazia todo o sentido. Estava num lugar deserto, ninguém iria poder testemunhar nada, isso não iria ter absolutamente impacto nenhum naquilo que os outros iam pensar acerca de Jesus. Não, era tranquilo. Era feito no segredo. Só ele e Satanás é que sabiam. Mais ninguém ia saber acerca disso. Seria tão simples transformar algumas pedras em pães, provando que tinha poder sobre a natureza e provando que ele era, efetivamente, o Filho de Deus. Ele já sabia que era. Qual era o problema? Ele ia provar a Satanás. Estás a ver? Eu provo que eu sou o Filho de Deus. E é por trás de todo este raciocínio que Satanás estava semeando a dúvida quanto à natureza divina do Filho de Deus e desafiando o mesmo a usar os seus atributos para resolver a sua necessidade física. Ao ceder a esta insinuação, Jesus deixaria de ser o ser humano perfeito. Mas ele teria usado poderes espirituais, poderes divinos, para suavizar a sua missão. Ou seja, ele seria, digamos que, uma espécie de homem perfeito usando atributos divinos para a sua realização da sua missão. E isso era que estava em causa. O homem que iria morrer na cruz iria desqualificar a sua missão. O homem que iria morrer na cruz seria, sendo plenamente Deus, teria que ser também completamente humano. O homem perfeito em lugar do homem pecador. E a resposta de Jesus foi pegando nas Escrituras e usando as Escrituras. Jesus não podia ter usado outra forma. Jesus não podia ter repreendido naquele momento Satanás e dito, afasta Satanás, não quer saber nada disto. Aliás, já tenho, há tempo demais aqui que estou a ser tentado. Chega, já basta. Não. Jesus usa a Escritura. Deuteronômio 8:3. Usa a história do povo de Israel, que no meio das provas com fome, sede, se revoltou contra Deus, murmurando e desobedecendo e pecando. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Provado no deserto, Jesus não aceita a sugestão do diabo. Mais do que o suprimento das necessidades físicas, o fundamental era permanecer na obediência à palavra de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Já disse há pouco, claro que Satanás sabe muito bem onde residem as nossas principais fraquezas. A satisfação das nossas necessidades físicas, legítimas e ilegítimas. E a tentação de Satanás é fazer-nos convencer de que não conseguimos sobreviver se não fizermos aquilo que ele nos propõe fazer.
David, quando foi tentado na área sexual, falhou redondamente. Ele não conseguia viver sem Batseba. Não conseguia. Era impossível viver sem Batseba. Não dava. Tinha outras mulheres em casa, mas aquela era diferente. Não conseguia viver. E por isso envolveu homicídio, em adultério. Já José, lembram-se da história de José? Teve uma atitude completamente diferente. E foi para a prisão por causa disso. Fugiu. Largou a roupa e tudo, a mulher agarrou, ele despiu a roupa, aquilo que tinha o manto e fugiu. E depois foi para a prisão, porque a mulher disse, olha, ele que tentou abusar e eu gritei. E ele fugiu, então. Os criados vieram. É interessante que José foi abençoado na prisão e se tornou governador. É interessante que a espada não se apartou mais da casa de David, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus. Durante o seu ministério, com isto queria dizer que, sabendo que a Bíblia diz que há tentações das quais a melhor coisa a fazer é fugir. Não brinquemos com a tentação. Não nos vamos expor à tentação gratuitamente. Se sabemos que temos fraquezas, fugimos. Fujamos de lá. Não facilitemos. Em Efésios, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. E quando damos lugar ao diabo, nós nos expomos ao fracasso. Se temos consciência dos nossos pontos fracos, fujamos. Não brinquemos com essa fera que é a tentação. Tentação que é produzida pela nossa velha natureza, que é produzida por Satanás, que é produzida pela sociedade à nossa volta. Fujamos. O segundo ataque, a alma. Falamos sobre o primeiro, a parte física. A segunda, a alma. A versão de Lucas é mais teológica que a de Mateus. Satanás afirma que os reinos lhe pertencem e que estes lhes foram entregues por Deus Pai. No entanto, sob o seu controle, ou seja, não pode ir mais do que lhe é permitido, embora o seu poder seja extremamente vasto. Ele é o príncipe deste mundo, Jesus o diz. Ele é o príncipe deste mundo. No jardim do Éden, Adão deu de mão beijada toda a autoridade que lhe tinha sido dada por Deus. E deu toda a sua autoridade que tinha sido dada nas mãos de Satanás, ao pecar. Neste segundo assalto, Satanás tentou convencer Jesus a obter o poder e a autoridade que lhe tinha sido dada a ele. Resgatar a autoridade para Deus. E Satanás diz, eu tenho esta autoridade. E ele diz assim, eu a dou a quem eu quiser. Ela me foi dada por Deus. Eu a dou a quem eu quiser. Tu queres essa autoridade? Eu te dou. Qual é o problema? Está escrito nas Escrituras, tu és rei. Está escrito nas Escrituras que todo o joelho... Bom, não, na altura. Mas implicitamente iria dizer, todo o joelho se dobrará. Isso é Paulo que escreve mais longe. Mas naturalmente inspirado pelo mesmo Espírito Santo. O Velho Testamento fala. Zacarias fala e Ezequiel fala. Como tu vens reinar. Então, eu dou-te essa autoridade. Não precisas morrer numa cruz. Se o diabo levou ao cume de um monte e mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos se prostrar me adorares. De modo simbólico, Jesus pôde ver, provavelmente em forma de visões, reinos e cidades que representavam todo o esplendor da civilização daquele tempo. E é possível Satanás dar visões.
É possível. Ele até é possível se transformar em anjo de luz. Os gnósticos do primeiro século baseavam sua doutrina em visões. Mas não vinham de Deus. Eram visões diabólicas. E Satanás pode dar visões. A visão era real, era válida. Apesar da fonte e das intenções, Satanás pode proporcionar visões. Quer dizer que Jesus via a possibilidade de estabelecer um reino que seria muito mais poderoso do que todos aqueles, e especialmente o reino dos romanos. E quando nós olhamos para Isaías e nós olhamos o reino milenar de Jesus, nós percebemos como as nações irão a Jerusalém, como toda a terra estará em paz. Nós perceberemos tudo aquilo que a palavra de Deus diz acerca do futuro. Isso está escrito nas Escrituras e não é simbólico. O reino de Jesus será implantado nesta terra. Não era difícil ver como semelhante visão pudesse ser considerado um alvo legítimo. Significaria um governo ocupado somente com o bem-estar. Jesus seria finalmente o rei nesta terra. Ele governaria toda a sociedade, todo o mundo. E todos os reinos, todos os reis prestarão tributo diante de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Significava que ele iria ter uma coroa e não uma cruz. Procurar a soberania terrestre só tinha uma pequena implicação. Era adorar Satanás. E quantos não se têm entregue a Satanás para alcançar o protagonismo, a fama, o primeiro lugar? Quantos não têm cedido a Satanás o primeiro lugar na sua vida para alcançarem os seus objetivos pessoais? Para que o seu protagonismo, a vaidade, o orgulho, a fama estejam conhecidos de todo o mundo. A cedência, tendo em vista aquilo que ia obter, era grande. A cedência era pequena, tendo em vista a promessa que era imensa. Mas isso significava voltar as costas à sua missão. Voltava à tentação, outra vez, de ser o rei, o Senhor, e não o Cordeiro. Cristo nasceu para ser rei, sem dúvida. Mas o seu reino não é apenas físico. Ele é, em primeiro lugar, espiritual. E isso ele o disse tantas vezes nos seus discursos. Ele não podia ceder. E Jesus rejeitou Satanás como seu aliado. Nenhum outro deve ser adorado, senão Deus. Novamente, Jesus valorizou as Escrituras, de tal modo que prontamente obedecia às mesmas. Faziam parte do seu desenvolvimento espiritual. Eram um dos impulsos da sua vida santa. Jesus colocou as Escrituras em primeiro lugar como ferramenta e arma para lutar contra Satanás. Que papel permitimos nós às Escrituras desempenharem nas nossas vidas? O Espírito Santo torna reais para nós os conceitos e as exigências da Bíblia, ou são fantasias, ou são coisas bonitas que nós sabemos, mas até aplicá-las na nossa vida é completamente diferente. Sabemos o que Deus diz, sabemos o que Deus quer, sabemos. Mas na hora da verdade, nós avaliamos as coisas de outra forma. Qual a nossa batalha? Qual é a nossa batalha? E o que é que estamos dispostos a abrir mão e a pagar pelo sucesso? Pela satisfação do nosso ego. Pela satisfação de fazer a vontade à nossa velha natureza. A nossa alma.
Diz-se que todo homem tem um preço. A que preço nos temos vendido? A que preço, exatamente, nós temos aberto mão para alcançar? Que coisas temos deixado de fazer e que podíamos ter feito, mas não o fizemos porque isso ia prejudicar a nossa imagem. Ia prejudicar o que os outros pensam acerca de nós. Esta é a questão fundamental. Jesus rejeitou o princípio pragmático de que um bom resultado justifica os meios. Neste caso, não. Jesus ficou firme. E todos concordamos com a atitude de Jesus. Mas na prática, quantas vezes nós somos desonestos para connosco próprios, para com o nosso próximo e especialmente para com Deus? A nossa vida está cheia de pequenas tentações que exaltam, que glorificam o nosso ego, que nos sentimos bem. Gostamos de ser elogiados. Gostamos de ser desejados. Gostamos de estar na frente. Mas a troco, quantas vezes nós falhamos? É verdade que parte do nosso combate é contra um sistema controlado e organizado por Satanás, que é o mundo, e que procura aliciar-nos de todas as formas. Onde é que nós investimos aquilo que o Senhor nos tem dado? Quais são as nossas prioridades na vida? É justo proporcionarmos condições aos nossos filhos, para eles terem condições para um dia terem uma vida melhor. É justo, é correto. É justo viver numa sociedade onde há um padrão de vida. E, claro, não é por eu não fiz um voto de pobreza, não é por ser cristão que eu tenho que viver na pobreza, naturalmente. Mas se isso implica deixar de estar aqui, se isso implica deixar certos compromissos que eu tenho com Cristo, se isso implica deixar certos compromissos que eu tenho com a minha família ou com a minha esposa, se isso implica deixar coisas dessas, até que ponto eu não estou exatamente a vender para alcançar algo que é muito mais passageiro? A área do nosso ser onde podemos ser mais vulneráveis é o nosso ego, a nossa alma. E a tentação incide em baixar os padrões. Baixar os padrões de Deus na nossa vida. E não aplicar aquilo que conhecemos das Escrituras a cada dia. Quando Satanás nos tenta com o mundo, com o nosso ego, é urgente pegarmos nas Escrituras. É urgente nos lembrarmos quem somos. É urgente perceber que Jesus deu a sua vida por nós. É urgente perceber que Jesus morreu por nós. Terceiro ataque. Em vez de adorar a Deus, Satanás propõe a adoração a Ele próprio. Durante séculos, Israel esteve debaixo do poder de governos estrangeiros, assírios, babilónicos, persas, gregos e, naqueles dias, os romanos. Os judeus esperavam desesperadamente a vinda do Messias. E a terceira tentação está localizada em Jerusalém. Se levada em visão, ou literalmente, os escritores bíblicos não são muito claros, mas o conteúdo da tentação é claro. Se tu és o Filho de Deus, e para provar que ele estava num lugar especial do plano de Deus, a tentação é que ele fizesse um milagre espetacular que comprovasse que efetivamente ele era o Filho de Deus. Não se diz que alguém estava presente. E por isso Lutero acha e considera que provavelmente
O que estava em causa era a tentação de pôr Deus à prova. De colocar Deus à prova. Agostinho comenta que Satanás nada mais pode fazer do que sugerir. E neste caso, ele usa próprias escrituras. Dizendo, não há problema nenhum. Tu podes atirar-te daqui para baixo. Porque nas escrituras está escrito, não te vai suceder mal algum. Os próprios anjos são enviados para te protegerem, não vais tropeçar, não vai haver perigo nenhum. Podes fazer isto. Tu estás a responder-me com as escrituras, pois eu te mostro também com as escrituras que tu podes fazer isto. E verdadeiros crimes têm sido cometidos supostamente baseados nas escrituras. E muita gente hoje continua a usar as escrituras para o seu protagonismo, para a sua vaidade, para manipular outros, para alcançar os seus objetivos. Satanás fez isto. Satanás fez isto. Conseguimos usar versículos bíblicos? Conseguimos atirar versículos bíblicos à cara uns dos outros para tranquilizarmos a nossa consciência, dizermos, afinal, eu tenho razão. Mas o mais importante não é conhecer, não é saber muitos versículos bíblicos. O mais importante é ter uma vida de acordo com esses versículos bíblicos. O mais importante não é ter dons espirituais. O mais importante é ter o fruto do Espírito na nossa vida. O mais importante é viver a vida cristã de acordo com a palavra de Deus, do que ter muito conhecimento das Escrituras. Textos isolados podem enganar. Tanta gente usa textos isolados. John Alexander dizia que um texto fora do seu contexto é um pretexto. Um professor da Escola Bíblica de Genebra. Um texto fora do seu contexto é um pretexto. E tanta gente usa textos bíblicos de forma isolada e fora do seu contexto. O que Satanás representou como confiar em Deus, Jesus interpretou como um perigo para o homem e até mesmo para uma espécie de atitude errada e desafiadora contra Deus, contra o seu cuidado e provisão. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo pode torcer as afirmações de Deus para os seus propósitos. Adão e Eva no jardim ouviram as afirmações de Deus, mas quiseram testar se seria assim, se poderiam ser como Deus. E o resultado foi desastroso para eles e para a humanidade. Eles acrescentaram àquilo que Deus tinha dito. Eles fizeram a sua interpretação daquilo que Deus tinha dito. E não é raro que o ser humano tente a Deus. E assim imitam, ou caem na armadilha de Satanás. Quando pegamos nas Escrituras e dizemos, se tu realmente és Deus, cumpre isto na minha vida. Faz isto na minha vida. O Joel deu há bocadinho um exemplo interessante, não é? Ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando chegar a velho, não se desviará dele. Isto é uma promessa. Então eu não posso entender, não posso aceitar que o meu filho tenha abandonado a igreja. Não posso aceitar isto. Senhor, tu falhaste. Prometeste isto, eu fiz isto e tu falhaste. E quantas vezes podemos usar textos bíblicos apontando e acusando Deus? Foste injusto. Que foste injusto. Estás errado. Prometeste uma coisa e não o fizeste. Não é raro o ser humano tentar a Deus. Nós não temos o direito de desafiar as promessas e a bondade e a graça de Deus. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus sobre um determinado assunto e ainda assim dizem, pois está bem, mas também posso fazer de outra maneira. Quando nós corremos a Bíblia de uma primeira página à última para encontrar versículos para pendurar as nossas decisões,
Não estamos a fazer não estamos a fazer a interpretação correta do texto bíblico. Não estamos. Estamos tentando a Deus. Quando sabemos qual é a vontade de Deus, e ainda assim conscientemente não colocamos em prática aquilo que sabemos que Deus quer para a nossa vida, certamente que nós não estamos fazendo nada mais do que tentando Deus. E não cabe ao homem submeter Deus ao teste, nem sequer quando esse homem é o próprio Filho de Deus encarnado. E Jesus não sucumbiu, mais uma vez, a tentar o Pai. Lucas completa, e eu termino, a narrativa com Satanás decisivamente derrotado. Acabar a tentar Jesus, do seu ponto de vista físico, emocional, espiritual. Carne, mundo e espírito. O diabo deixou Jesus somente até momento oportuno. E aqueles 3 anos foram momentos oportunos, sempre para Satanás tentar Jesus. No decurso de todas estas tentações e ao longo destes 3 anos, nenhum recurso especial de divindade Jesus usou para suavizar, para reduzir o impacto. Ele usou as Escrituras, ele usou a oração, e não é raro encontrar Jesus retirou-se para o deserto, ainda de noite, e aí orava. Não é raro encontrar isso nas Escrituras, nos Evangelhos. Não usou nenhum dos seus atributos divinos para facilitar a sua missão. Enfrentou a tentação da mesma maneira que nós devemos enfrentá-la. O Espírito Santo mora em nós. Fomos selados com o Espírito Santo. Temos as Escrituras. Temos a oração. Temos os recursos que Jesus tinha para resistir à tentação. É por isso que Paulo diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Faz todo o sentido. Mas fiel é Deus que não permite que essa tentação vá para além daquilo que vocês como humanos podem suportar. Que eu como humano possa suportar. Por 3 vezes a resposta às tentações, nós o vemos usando a mesma arma. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração e também as Escrituras, o Espírito Santo e a oração. Não tenhamos dúvidas. Enquanto estivermos vivos, nós seremos tentados. Não há isenção de tentação para os filhos de Deus. Nem para os outros. Mas muito mais para os filhos de Deus. Não há isenção de tentação. Jesus foi tentado. Todos seremos tentados. Se temos a consciência que todos um dia, a menos que Cristo venha nos buscar, que todos nós morreremos, outra certeza que podem ter é que todos seremos tentados. Não há isenção de tentação. Não havia para Jesus, não há para nós. Todos os crentes podem esperar isso. Não é por acaso, e eu termino, que Pedro 5, 1 Pedro 5, 8 a 9 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Jesus resistiu à tentação. Nós podemos resistir à tentação. Temos as mesmas ferramentas que o Senhor tinha. Precisamos, em humildade, dizer, Senhor, ajuda-me. Eu quero ser como tu. Eu quero resistir. Eu quero estar firme andando cada dia contigo. Que o Senhor vos abençoe.